do Senhor. A paz do Senhor. Motivo de alegria, nós estamos aqui mais um culto para adorar o Senhor. Senhor, para aqueles que estavam atentos à voz do Senhor, Deus já falou no culto desta noite e Ele vai continuar falando através do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. O título deste capítulo é a glória do segundo templo, ou a glória da segunda casa. Bendito seja o nome do Senhor. Livro do profeta Ageu. Glória a Deus, aleluia. Sofonias, Ageu, antes de Zacarias. Todos encontraram? Amém. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, dia 21 do mês 7º, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Amém. Pode sentar. Falamos domingo passado da primeira profecia, o chamado de Deus para que aquele povo saísse da inércia, para que o povo saísse do comodismo, para que o povo saísse da sua zona de conforto, bendito seja o nome do Senhor, e se arrependesse e se convertesse dos seus maus caminhos. Deus levantou Ageu no ano de 520, e o contexto do livro do profeta Ageu é o retorno do povo de Judá para
a sua terra, tendo em vista que devido à sua desobediência, eles ficaram cativos 70 anos na Babilônia. Deus usou o imperador Ciro naquela oportunidade e deu ao povo a liberdade para voltar para a sua terra. Porém, quando o povo voltou para a sua terra, bendito seja o nome do Senhor, se levantaram os samaritanos, que eram uma mistura que, quando a Assíria tomou Israel, ela fazia isso com as nações que ela tomava. Ela tirava a nação do seu território e trazia muitas outras nações. Então o povo de Israel ficou contaminado com todo tipo de religião e de costume pagão. E aí, por esse motivo, Zorobabel, junto com Josué e com os demais anciãos, não aceitaram a ajuda dos samaritanos, porque sabia que aquela ajuda iria misturar ainda mais o povo de Deus. Os samaritanos se revoltaram. Na ocasião era o imperador Artaxerxes, a qual embargou a obra que tinha sido começada, a reconstrução do templo. E guarde isso, irmão. Este foi o principal propósito do povo de Judá voltar da Babilônia depois de 70 anos para a sua terra, Israel, para a sua cidade Judá. O principal motivo era a reconstrução do templo, que estava destruído. As portas do templo foi queimada, os utensílios foram levados por Nabucodonosor. Então Deus permitiu esse povo voltar para a reconstrução do templo. Eles começaram a reconstruir, a obra foi parada por Artaxerxes devido à conspiração dos samaritanos, e ficou a obra parada por aproximadamente 16 anos. E aí Deus levanta o profeta Ageu para animar o povo, para despertar o povo, para chacoalhar o povo, para dar umas cajadadas na cabeça dele, para que eles voltassem a fazer o que tinha começado e pararam. O povo ouve, Jéssica, nós falamos aqui domingo passado, o povo deu uma resposta positiva. E coisa boa é quando a palavra de Deus é pregada e o povo responde positivamente à palavra de Deus, em obediência. Bendito seja o nome do Senhor. O povo começa a reconstrução do templo no 24º dia do 6º mês, que é o último versículo de Ageu 1. Isso no mês 6º. Passou aproximadamente um mês, pouquinho mais de um mês, Deus levanta Ageu e entrega a ele a segunda profecia, que foi a que nós acabamos de ler. O versículo 1 diz que no segundo ano do rei Dario, ou seja, no mesmo ano é a profecia, porque a primeira profecia também foi no primeiro ano, no segundo ano do rei Dario, no 6º mês. Esta segunda profecia no segundo ano, porém no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Primeiro versículo da segunda profecia. Parece sem sentido Deus datar. E foi um dos poucos profetas onde nós temos todas as datas da sua profecia. Os próximos 2 domingos, as demais 2 profecias que ele profetizou no mesmo dia, não nesse dia. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe qual era o 7º mês e o 21º dia? Que dia era esse? Deus não faz nada por acaso. Nenhuma profecia, nenhuma palavra de Deus, nenhum nascimento, nada é por acaso, se aquilo que for é de Deus. O 7º mês era comemorado a festa dos tabernaclos.
Uma das 3 festas mais importantes, as festas que eles mais festejavam, porque era a festa que Deus ordenou que eles fizessem, para que se lembrassem do deserto que ele passou, habitando em tendas, em cabanas, em tabernáculos. Levítico 23, do 33 ao 44, está aí uma ordem de Deus para o seu povo lembrar perpetuamente, ou seja, enquanto Israel existir, era para lembrar da festa do tabernáculo. Levítico 23, o 33. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, qual mês? Será a festa do tabernáculo ao Senhor, por 7 dias. Quanto dia durava a festa? E começava no 15º. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas festas fixas do Senhor, que proclamareis para santa convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, oferta de manjares, sacrifícios, libações, cada qual em seu dia próprio. O 41. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo, qual mês? A celebrareis 7 dias. Quantos dias? 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. 15º dia, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º e 21º. Sabe qual era o dia que o profeta Ageu profetizou? A segunda profecia: no último dia da festa. Era o dia da apoteose. Era o dia que estava todo mundo reunido. Era o dia que todo o povo ia ouvir a voz de Deus. Aleluia. Talvez alguém perdeu o primeiro dia, o segundo, não deu para ir no terceiro, no quarto, talvez alguma coisinha, mas no último dia todo mundo ia. Era o selo da festa, era o dia da comemoração, era o dia mais festivo, era o 7º dia da festa. Foi o dia que Deus escolheu para que Ageu profetizasse. Não tem acaso com Deus, não tem coincidência com o nosso Deus. Aleluia, bibliocidência. Uma ocasião especial para falar com o povo. Estratégia de Deus para que o povo todo ouvisse a palavra do Senhor. E foi neste dia, nós vamos ler agora 1 Reis 8:2, que Salomão inaugurou o primeiro templo. Aleluia. 1 Reis 8:2. Bendito seja o nome do Senhor. Coisa boa é meditar na palavra de Deus, irmão. Eu passaria 24 horas do meu dia meditando na palavra do Senhor, sem se cansar, sem se alimentar, sem me hidratar. Eu passaria 24 horas debruçado diante da palavra do Senhor. 1 Reis 8, vamos ler 1 e o 2. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. O primeiro templo de Salomão, foi inaugurado no mesmo dia que o profeta Ageu trouxe a segunda profecia, no último dia da festa de
na segunda profecia, é a glória do segundo tempo. É uma palavra de encorajamento. Só Deus sabe a nossa necessidade. E também foi neste dia, no 7º dia do 7º mês, que o nosso Senhor Jesus estava dentro do templo. E no livro de João, capítulo 7, e do 37 ao 38, ele chama todos os sedentos. Oh glória! Jesus é lindo. Aleluia! João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa. Se você ver o versículo 10, o título é Jesus na festa dos tabernáculos. Então essa festa era a festa de tabernáculos. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Oh glória! Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivaz. Deus é sábio e Jesus, na sabedoria divina, aproveitou, Larissa, a oportunidade do último dia da festa, onde estavam todos os judeus reunidos no templo, para chamar a responsabilidade e mostrar que ele era a água do sedento, não a água física, não a água para matar a sede do corpo e hidratar o nosso 70% que é de água, mas para hidratar a sede espiritual. Jesus chamou aquela multidão, aproveitando a oportunidade, para que nenhum perdesse a oportunidade de ir até a fonte da água viva, chamado Jesus de Nazaré. Só ele sacia a sede da sua alma. Aleluia. Deus usa, irmão, 3 fatos aqui na profecia de Ageu, a segunda profecia, a glória do segundo tempo. Deus usa 3 fatos para despertar o povo pelo desânimo. Eu não sei se vocês prestaram atenção no discorrer do culto. Eu cheguei atrasado devido ao trabalho, que estava tendo um jogo, sei lá como é que está, um clássico lá no Morumbi. E eu fiquei sabendo hoje que ia ter São Paulo e Corinthians no Morumbi. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou passar ali na Francisco Morato? Mas Deus abriu os caminhos e a gente chegou até aqui. A irmã Cida cantou o hino 193 da nossa cabeça. A alma abatida. E outros louvores, outras palavras foram faladas aqui em concordância com a palavra de Deus. Principalmente o desânimo dos mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, o templo de Salomão, que nós vemos agora. O primeiro fato que Deus usa para encorajar o povo é a aliança do Senhor com Israel, o pacto, o compromisso, a fidelidade, a palavra que Deus lançou para o povo dele. O segundo fato que Deus usa é o Espírito de Deus permanece neles, no meio deles. E o terceiro fato que Deus usa, Jéssica, é a glória de Deus na casa. Aleluias. O verso 3, Deus diagnostica, Deus olha e detecta o que está acontecendo com aquele povo. O povo está desanimado. Deus diagnostica um desânimo nostálgico por esta segunda casa, por este segundo templo. Olha aí, quem dentre vós, versículo 3 de Ageu 2, quem dentre vós tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? Muitos. E como a vedes agora? Deus está perguntando. Não é ela como nada aos vossos olhos? Ou seja, aquela casa que estava sendo levantada, para eles não era nada comparado à glória da primeira, porque nem todos viram a primeira casa, porque muitos foram levados jovens e muitos nasceram na Babilônia e foram trazidos com seus familiares. Olha o que diz em Esdras, capítulo 3, do 8 ao 13, livro de Esdras. Antes de Salmo, Neemias está Esdras, capítulo 3, versículo 8, quando foi lançado os alicerces do templo.
No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, os outros seus irmãos, sacerdotes levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra na casa do Senhor. Construíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos, seus irmãos, Cadmiel, seus filhos, os filhos de Judá, versículo 9, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. Esdras 3. Bem como os filhos de Enadad, seus filhos, seus irmãos levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os levitas, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvar ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Versículo 11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graça ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Ao versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Olha o versículo 13. De maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Aí, os idosos que tinham visto a glória da primeira casa, um templo salomônico, um templo de mais de 600 quilos de ouro, prata, pedras preciosas, materiais importados, a casa que foi praticamente patrocinada pelo Tesouro Real. Agora está esse templo sendo levantado por trabalhadores rurais, numa pobreza. O povo voltou sem nada. Aí Deus tem que fazer o quê? Animar o povo. Aleluia, glória a Deus. Os mais idosos choravam, se lamentavam por se lembrar da glória, do esplendor do primeiro templo. O saudosismo estava atrapalhando, desanimando eles e os mais novos. Cuidado com o desânimo dos mais velhos. Saudosismo é bom, temos que recordar o passado, mas não deixar que ele nos atrapalhe a prosseguir a obra. Cada tempo, cada momento em nossas vidas pode se tornar especial. Não podemos voltar ao passado, mas podemos mudar o presente pensando na glória do futuro. Eu vou repetir, porque esse que o Espírito Santo me deu ontem quando eu estudava. Não podemos voltar ao passado, irmão. O que nós vivemos, o que eu vi nos anos 90, enquanto eu meditava essa palavra, eu lembrei, eu nunca vi morto ressuscitar, nunca vi paralítico levantar de cadeira, porque quando eu me entendi de gente, aos 7 anos de idade, era os anos 90. Eu não vi, muita gente viu morto ressuscitar, paralítico levantar, mas eu vi muitas coisas maravilhosas, meu Deus, fazer. Eu vi crianças batizadas com o Espírito Santo, que hoje nós não vemos nenhum adulto mais. Eu vi profetas entregar profecias se cumprirem no meio da igreja. Hoje você não vê mais. Então o saudosismo muitas vezes atrapalha, porque foi um tempo. Não vai voltar mais, irmão, o que aconteceu nos anos 90. O calendário de Deus anda para frente. Não podemos voltar ao passado, mas podemos mudar o presente. É por isso que Deus levantou o profeta Ageu, levantou pastores eóricos e me levantou aqui nessa congregação para pregar essa palavra. É tempo de despertar. Aleluia. Mas não ficar se lamentando pelo que você fez, pelo que foi há 10, há 20, há 30 anos atrás. É tempo de ir lá para frente, mudar o presente, para nós contemplarmos a glória do futuro. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque muitas vezes, irmão, isso atrapalha, desanima você e desanima os mais novos que estão chegando. Aleluia. Diante da constatação divina, Deus toma a providência para animar o povo. E sabe por onde ele começa?
pela liderança. Versículo 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadá, que eu sou o sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. Diante da constatação divina, ele toma providência para animar o povo, começando pela liderança. O que Deus faz? Ser forte, tenha coragem. Isto é o remédio eficaz. E se Deus diagnosticou e animou o povo a ser forte, é porque o povo estava. Só fala para alguém ser forte, Macida, alguém que está fraco. Só fala para alguém, para alguém que se alegra, para alguém que está triste. Só fala para alguém que descansa, é para alguém que está cansado. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus diz ser forte, é porque aquele povo há um mês que começaram a obra estavam fracos e desanimados, missionário Isabel. E assim somos nós muitas vezes. Ficamos desanimados. Podemos ficar muitas vezes por palavras de alguém, por ações, por criar expectativa demais em algo ou em alguém, e aquela pessoa nos decepciona. Podemos desanimar, somos seres humanos. Até Cristo, irmão, se entristeceu. Até Cristo se entristeceu. Mas não podem ser maior que a ordem do mestre dizendo: ser forte. Se você entrou fraco aqui nesta noite, Deus te fortalece. Alabaço e de canto lemanas. O profeta Joel vai dizer: digo fraco, eu sou forte. Aleluia, glória a Deus. Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 9 até o 12. Quando penso, no versículo 12 ele diz, 2 Coríntios 12 e versículo 12: quando penso que estou fraco, forte eu estou. Sabe por quê? Porque a força não vem da comida que você comeu, a força não vem do governo que está, a força não vem do seu salário, não vem da sua casa, a força não vem da sua inteligência, a força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Quando você pensar que está fraco, Deus te fortalece, porque a palavra do Senhor também diz em Isaías 40 e 31: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão com asas como águias, caminharão e não se fatigarão. Seja renovada as suas forças nesta noite, pelo poder do Senhor dos exércitos. É a mesma palavra, Jéssica, que o rei Davi usou para fortalecer seu filho Salomão em 1 Crônicas 28 e 10. Salomão também desanimou na construção do primeiro templo. Glória. Somos homens, somos seres humanos. Moisés desanimou, Abraão desanimou, Daniel desanimou. Aleluia. Talvez você desanimou na caminhada, talvez você quer parar no meio da obra, mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você, primeiro ele disse para mim: se anima. Aleluia. Ser forte, tenha coragem, porque a obra ainda não terminou. Quando chegar a hora de que a obra acabar, Deus vai sinalizar. Aleluia. 1 Crônicas 28 e 10. Agora, pois, Davi falando para Salomão: atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Ser forte e faze a obra. Bendito seja o nome do Senhor. Esforça-te. Aleluia, glória a Deus. Talvez você se acha pequeno, mas Deus te vê com capacidade, porque quem capacita é Ele, irmã Cida. A nossa força não está nos diplomas que eu tenho, nas graduações de faculdade, em quantas empresas eu trabalhei. Bendito seja o nome do Senhor. A força está no braço do Senhor. Quando Davi enfrentou aquele Golias, aquele gigante de
2,90 metros de altura aproximadamente. Olhou para ele e disse: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, com escudeiro na sua frente, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E é o mesmo Senhor dos Exércitos que por 14 vezes é repetido por Ageu. Se forte! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Deus nos conhece, irmão. Deus nos conhece. Aleluia. Eu vou uma cajadada aqui com amor aqui, ó. Aqui vai uma cajadada com amor. Infelizmente, a maioria das pessoas é forte como um touro nas buscas pelos prazeres, mas fraca como um verme quando chega o tempo de trabalhar para Deus. Alguns de nós temos disposição para tudo. É legítimo, irmão. Eu viajar, eu passear, eu sair com a minha família, isso é legítimo, não é pecado. Só que nós empenhamos força para isso. Nós nos programamos, nós projetamos viagens, passeios, lazer. É legítimo. E muitas vezes nós colocamos mais força, como diz aqui essa frase, como um touro para os prazeres, para as coisas do mundo. E para a obra de Deus nós somos um verme. Estou fraco. Não dá, estou cansado. Não tenho força. Tem misericórdia de mim. Cuidado com as suas prioridades. Deus pode tirar isso daí também. Aleluia. E a lembrança maior para aquele povo, porque eu sou convosco. Deus lembrou aquele povo: ser forte. Sabe por quê? Porque eu sou convosco. Quer maior injeção de ânimo que essa, irmão? Que Deus estaria convosco. E Deus falou para ele: ser forte, trabalhai. Possivelmente o povo parou, irmão, a obra mais uma vez. No primeiro mês. E Deus anima: ser forte, trabalhai, porque eu sou convosco. É tudo o que precisamos, irmão. É o suficiente para fazermos a obra do Senhor. Os recursos e adjacentes ficam em segundo plano quando temos a presença do Senhor. Se não tiver microfone, irmão, a gente canta sem microfone. Se não tiver instrumento, a gente adora sem instrumento. Se não tiver um teto, a gente adora sem teto, no meio da rua, na calçada, onde der. Aleluia. Quando a presença do Senhor está no meio do seu povo, irmão, ela é suficiente. Se não tivesse telão, nós íamos adorar sem telão. Se não tivesse notebook e microfone, nós íamos adorar sem microfone e sem notebook. Nós não podemos adorar sem a presença do Senhor. Ela é fundamental, ela é a principal. Não podemos fazer nada sem a presença do Senhor. E quando Ele nos anima, Ele dá a garantia que Ele estaria conosco no meio do seu povo. E aí vem o versículo 5. O primeiro fato de motivação para aquele povo: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O pacto, irmão, da aliança. Uma aliança, irmão, imutável. Não é uma aliança de um casal que com 10 anos, com 2 anos, com 6 meses, eu quero me separar. Uma aliança que um amigo promete para o outro: eu vou estar com você até o fim, e na primeira doença, no primeiro desemprego, é o primeiro a correr. Quantos que bateu no meu ombro e no seu e falou: eu estou contigo, pode contar comigo, estamos juntos até o final. E na primeira prova caiu fora do barco. E se não era Jesus no seu barco, você afundava. É uma aliança de Deus.
Aleluia. Êxodo 33 e 14. Êxodo 33 e 14. Aleluia. Moisés estava no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei. Oh glória. Aleluia. Subiu 40 dias, quando desceu estava o povo com bezerro de ouro. Deus falou: não vou com você mais não, Moisés, eu vou mandar um anjo, porque esse povo é muito desobediente, esse povo quer a servidura. Aí Moisés falou: o quê? Se o senhor não for conosco, nós arredamos o pé daqui, nós não vamos subir para lugar nenhum. Ou o senhor vai conosco, ou não, vamos ficar aqui prostrado, vai morrer todo mundo aqui. Oh glórias. Coisa boa é quando você tem intimidade com Deus, irmão. Aí no versículo 14, diz 33, respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Glória. A palavra do Senhor, irmão, é a garantia, é o penhor, irmão. Se Deus falou em Números 23 e 19, diz que Ele não é homem que mente, e Ele não é filho do homem que se arrepende. Se porventura eu falei, eu não vou cumprir. Aleluia. Deus tem promessa na sua vida que talvez ainda não se cumpriu, mas se for Ele que falou, vai se cumprir. Deus tem promessas na minha vida, aleluia, que vai se cumprir, porque foi Ele que falou. Descansa no Senhor, Ele é contigo. Só continua trabalhando, continua fazendo a obra, continua edificando o templo. Zorobabel, Josué e povo de Deus, porque eu estou convosco. E Ele prometeu através de Jesus, falando que quando o Espírito Santo viesse, Ele estaria convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nenhum momento dos seus 24 horas você não está sozinho. Você vai dormir, você fecha o olho e dorme, Ele está contigo. Você levanta e vai trabalhar, Ele está contigo. Você vai estudar, Ele está contigo. Você está em casa, Ele está contigo. Em todos os momentos Ele está contigo, porque Ele prometeu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E sabe o que a gente precisa fazer, irmão? É só confiar. Glória a Deus. Porque muitas vezes na nossa pequenez nós desacreditamos que Deus está conosco. Quantos, irmão, que deixam de crer em Deus porque algo aconteceu com eles? A gente estava vendo ontem, minha filha e a minha esposa começou a assistir a série da Boate Kiss, que dia 27 fez 10 anos da tragédia. E quantos ou alguns daqueles familiares que questionam o próprio líder religioso na cerimônia, deixou a pergunta no ar: onde estava Deus? E muitas vezes nós, cristãos evangélicos, crentes, também perguntamos, Manete, onde está Deus que não viu isso? Onde está Deus que permitiu isso acontecer com a pessoa boa, que dá o dízimo, vai para a igreja, que é crente, que é fiel, e aconteceu isso na casa dela, na casa dele? Aleluia. Ele está convosco, e Ele é o Deus de aliança. Aleluia. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2:13 que ainda que nós sejamos infiel, Ele permanece fiel. Ele não pode negar a sua palavra. E o que eu falei anteontem para uma paciente, falando: Deus é bom. As doenças estão no mundo por causa do pecado do homem. Eu não decorei no versículo aonde está escrito de que, é um dos profetas que fala, de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, porque Deus permanece fiel. Infelizmente, em algumas reuniões, irmão, a palavra fica em último lugar. Não dão valor, não se ensina, não se prega. É só mover, é só manto. É bizarrice, é palhaçada. E se voltarmos para a palavra, Deus voltará para nós. Todo avivamento, em todo o tempo da história da igreja, começou na palavra de Deus. Glória a Deus.
Quer ter a sua vida avivada? Volta para a palavra. Quer receber dom de Deus? Volta para a palavra. Quer ser cheio do Espírito Santo? Volta para a palavra. Quer pregar aí fora, aqui dentro? Fazer o ID? Volta para a palavra. Quer cantar e o morto, o paralítico e o manto descer? Volta para a palavra. Porque em nenhum momento Deus vai se manifestar se nós não voltarmos para a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Voltemos para a palavra e teremos sucesso na obra do Senhor. Devemos dar a primazia para a palavra de Deus, lembrar das suas promessas e do que Ele pede de nós. E o que Ele pede para nós é que obedeça a sua palavra. Pacto, aliança de Deus é a palavra de Deus. Devemos voltar. Jesus orando em João 17 falou: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A promessa que Deus estaria no meio daquele povo e de que a aliança que Ele fez convosco quando saiu do Egito é a palavra de Deus, que é a garantia, irmão, de tudo. Segundo ato, está no versículo 5 também: o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Aleluias. O Espírito de Deus, irmão, é a fonte de todo poder. Guarda isso. Na obra da criação, Deus, pela sua vontade, Deus manifestava a vontade. Eu vou criar a luz. Aí Deus manifestava a vontade. Jesus era a palavra. É o verbo, João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Deus manifestava a sua vontade. Jesus era a palavra. Mas quem realizava, quem tinha o poder para trazer a luz à existência, era o Espírito. Aleluias. A fonte do poder de Deus está no seu Espírito Santo. A obra será feita com a ajuda do Espírito Santo. E é neste contexto, diante das ameaças das autoridades, da falta ou escassez de material, que Zacarias, no livro da frente aí, no capítulo 4 e no versículo 6, olha a palavra de Deus para Zorobabel, mais uma vez, filho de Salatiel. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Irmão, aquele povo não ia terminar a obra, irmão, pela força do braço, pela riqueza que Dario mandou devolver o ouro e da prata, tudo que era do templo anterior era para ser devolvido na ordem que ele deu para o regresso. Aleluia. Não ia vir da ajuda das autoridades, porque o povo também estava numa escassez terrível, numa pobreza voltando. Aleluia. Zacarias 4 e 6. Não é por força, não é por violência. Essa obra aqui, irmão, não vai crescer pela força do meu braço e do seu braço, e nem pela minha e pela sua violência. Essa obra não vai crescer, irmão, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos nos sujeitar a Ele. E Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito. Paulo vai escrever em 1 Tessalonicenses 5: não extingais o Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos ser dependentes do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem realiza a obra em nós. Os 11 apóstolos, Judas tinha se suicidado e ainda não tinha sido escolhido Matias. Jesus, antes de subir, disse para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Enquanto o Espírito Santo não desceu, irmão, para começar aquela obra, eles não arredaram o pé do cenáculo. Foi 10 dias esperando. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, veemente, a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. A partir dali, eles puderam sair para fazer a obra. A primeira pregação de Pedro, 5.000, segunda, 3.000. A sombra do homem curava, aleluia, glória a Deus. Paralítico era curado, morto era ressuscitado, demônios saíam e o povo era liberto pelo poder, não de
seja cheio do Espírito de Deus. Mas o povo não busca, missionário, mais o Espírito. O povo busca dinheiro, o povo busca riqueza, busca prazer, busca conhecimento. Mas a palavra de Deus para mim nesta noite é: enchei-vos do Espírito. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. E uma das evidências de quem é cheio do Espírito Santo, irmão, é o falar em línguas. Não quer dizer que não fala em línguas não tem o Espírito Santo. Muitos têm, mas se você ainda não evidencia, se você ainda não tem o dom de falar em línguas estranhas, está na hora de igreja começar a buscar, está na hora de você começar a pedir, está na hora de você começar a se colocar na posição, está na hora de você começar a voltar para a palavra de Deus, para que você também seja cheio do Espírito e seja evidenciado em você o batismo em línguas estranhas. Aleluia. Aleluia. O povo não busca mais. O povo não precisava temer as circunstâncias, nem as pessoas, pois o Espírito de Deus habitava no meio do seu povo. Onde está o Espírito de Deus, o medo não prevalece. Hoje as pessoas pregam sem o Espírito, cantam sem o Espírito, tocam sem o Espírito, profetizam sem o Espírito. Por isso, o paralítico não levanta, o morto não ressuscita. Deus mudou. E por que essas coisas aconteciam na Bíblia, no passado, próximo da gente, e hoje não acontece mais? Culpa nossa, que somos negligentes. A palavra aqui, uma responsável debaixo da dependência 100% do Espírito Santo de Deus. Ai de mim se não fosse o Espírito Santo na minha vida. Ai de mim. No contexto de Ageu, o Espírito habitava no meio, entre o povo, Beatriz. Mas depois de Pentecoste, oh glória, na nova aliança, Ele habita dentro de mim e de você. A partir do momento que você aceitou Jesus, a partir do momento que você confessou Cristo na sua vida, o Espírito passou a fazer morada em você, aleluia. O Espírito habita dentro de você. Que honra, irmão, você carrega Deus, você carrega a glória de Deus em você. Aleluia. Usufrua do poder do Espírito Santo. Muitos não buscam mais os dons e sequer têm o fruto. Muitos não buscam mais os dons que são novos, e Ele concede a cada um conforme Ele quer. Isso é concedido, nem todos vão ter, mas o fruto do Espírito é para todos ter. Porque o fruto do Espírito de Gálatas 5:22 é gozo, é amor, é paz, é longanimidade. Quantos crentes estão nesse escândalo, irmão? Quantos crentes fofoqueiro, mentiroso, trapaceiro, cobiçador, egoísta, avarento, orgulhoso, mentiroso, pedófilo, adúltero? Quantos? Ou seja, eles não têm um dom e nem têm o fruto. O fruto tem que ter, irmão. Quem é nascido da água e do Espírito tem que ter o fruto do Espírito. O fruto é evidenciado pelo quê? Pelas obras. Aquele que roubava, não rouba mais. Quem matava, não mata mais. Quem mentia, não mente mais. E todos os pecados não é para fazer mais. Por quê? Porque é cheio do Espírito Santo. Mas Davi, irmão, Salmo 51:11, Davi temeu perder a presença. Davi pecou, irmão, como nós pecamos também. Adulterou, foi adúltero, foi homicida, mandou matar o marido da mãe para ficar com ela. Aleluia. Mas no Salmo 51, quando o profeta Natan repreende Davi, conta para ele uma história, uma parábola, e ele fica irado e fala: esse homem tem que morrer. Natan fala: esse homem é você. Aí ele caiu em cima. Aí no Salmo 51:11, oh glória, Davi vai fazer uma oração de confissão de pecado para o nosso Deus, porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Não me repulses da tua presença e não me retires o teu Santo Espírito. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi temeu, irmão, perder a presença do Espírito Santo, porque ele já tinha experimentado que com a presença do Espírito Santo ele tocava a sua harpa e o espírito mal de Saul saía. Ele experimentou que cheio da presença do Espírito Santo ele matou o urso pela barba e matou o leão. Ele
ele sabia que cheio do Espírito Santo, ele matou Golias e um exército inteiro de filisteu, e sem a presença do Espírito Santo, ele não era nada. Bendito seja o nome do Senhor. O que tem de pessoas se achando, mas está sem a presença. Mas nesta noite, aleluia, busca a presença, volta para a presença, seja cheio, da presença do Espírito Santo de Deus. Perca tudo, irmão, mas não perca a presença. Perca o emprego, se preciso for. Perca a casa, perca carro, mas perca a saúde, mas não perca a presença do Espírito Santo de Deus. Porque sem ela, irmão, você é só uma casca, você é um vaso vazio, presa fácil na mão de Satanás. Quem não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Saul desprezou, mas Davi não. Não despreze a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Versículos 6 e 7 é uma profecia para o futuro. Ageu 2, 6 e 7. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra profética para a segunda vinda de Jesus, que se dará em duas fases. A primeira é no arrebatamento, ele virá, arrebatará a sua igreja e subirá com ela, irá para o tribunal de Cristo, para as bodas do Cordeiro, e depois ele volta para acertar as contas. Com os que ficaram, com as nações ímpias e que se esqueceram de Deus e que serão lançadas no inferno, conforme Salmo, se não me engano, 9 e 7. Vai acertar as contas com o falso profeta, com o anticristo e com o próprio diabo, a serpente que virou dragão. Vai lançar ele todos no lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. Glória a Jesus. Aleluia. Joel 3,16 vai falar deste abalo das nações da terra. Mateus 24, 29 e 30 diz também que ele vai abalar os alicerces do globo terrestre. E durante os 500 anos subsequentes, Ageu profetizou em 520, o calendário foi zerando, 400, 300, 200, 100, até zerar em Cristo. Cristo começa o novo século, a nova era. Durante os 500 anos sequentes, a profecia de Ageu, e durante toda a história, o poderio das nações estão no controle de Deus. A Babilônia só invadiu Judá e tomou, Jéssica, porque Deus permitiu. Glória a Jesus. Todo governo, toda nação que está hoje como potência e como país desenvolvido é permissão de Deus. Aleluia. Babilônia achou que era a poderosa. Deus foi lá e abalou a Babilônia. A Pérsia também achou que controlaria o mundo. Deus abalou a Pérsia. A Grécia, com sua sabedoria, achou que dominaria o mundo. Deus abalou a Grécia. A Roma também achou que o governo mundial estaria com ela. Foi abalada pelo Senhor dos Exércitos, que controla tudo e todos. Abalará o mundo e reinará perpetuamente e eternamente. Aleluia! Glória a Deus. Daniel 2 e 20 diz que o governo do mundo está na mão dele. Ele põe rei, tira rei. Aleluia. Ele conhece o oculto, profundo e o escondido. Aleluia. Ele está na luz inacessível e conhece os que estão em trevas. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Daniel 2 e 20. Eu vou ler essa referência que não está nem no esboço. Aqui, ó. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. 21. Ele
É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. O 22, Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Brinca com esse Deus. Aleluia. A Rússia hoje está achando que está no controle do mundo, bombardeando e ameaçando, bombardeando a Ucrânia já há quase de um ano e ameaçando todos os países em volta. Ela está no controle de Deus, ela está na permissão de Deus. Quando Deus dizer basta, basta. E vai chegar o dia que o controle de todas as nações estará com o Filho do Deus Todo-Poderoso, com Jesus de Nazaré, com o Rei dos Reis. Versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O remanescente havia recebido a promessa de contribuições do governo persa. Eu não vou ler, mas está em Esdras 1 e 4, Esdras 3 e 7, Esdras 6 e 4. Era a promessa do rei Dario, quando ele liberou a reconstrução do templo, de que os recursos se daria através do governo persa, que era quem governava naquela oportunidade. Agora o povo oprimido de Judá estava desanimado por falta de recurso para fazer a obra. Aí Deus fala: minha prata, oh glória, meu é o ouro. O problema da obra nunca foi o dinheiro, aleluia, a prata e o ouro, porque tudo é do Senhor e nunca vai ser. O dinheiro não vai ser problema, nunca foi e nunca vai ser impedimento para a obra do Senhor prosseguir. Quando Deus colocou no coração de Moisés para construir o tabernáculo, o povo deu voluntariamente. Chegou uma hora que Moisés tem que falar: para, chega, não precisa trazer mais ouro e prata porque já tem suficiente. Quando Deus deu ordem para Salomão construir, Davi já tinha tirado dos seus tesouros, irmão, quilos e quilos de ouro para construir o templo de Salomão. Agora, na reconstrução do templo, o povo estava preocupado como que ia levantar aquela casa, como ia revestir as paredes, que cerâmica ia colocar, como que ia forrar o teto, aleluia, como que ia passar a fiação, aleluia. Deus acalmou como diz: minha prata, deixa comigo, meu é o ouro, não se preocupa, aleluia, com a sua vida, faz a obra do Senhor somente, porque é Ele que sustenta. Seja fiel ao Senhor, que Ele será fiel a você. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Do Senhor é a prata e não é o ouro. Se precisar fazer brotar dinheiro na terra, Ele vai fazer. Se precisar nascer uma árvore que dá dinheiro para a obra do Senhor prosseguir, Ele vai fazer nascer, porque Ele é Deus, dele é o ouro da terra, dele é a prata, Ele comanda e governa tudo. Aleluia. Aleluia. Terceiro fato: a glória de Deus na casa. Versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. A glória desta última casa, ou deste segundo templo, como é o título, será maior que a da primeira, e neste lugar darei a paz. A glória do primeiro templo era material, a glória do segundo era espiritual. O primeiro templo era magnificante em ouro e prata. O segundo era grandioso, porque nele entraria o dono de todo o ouro e o dono de toda a prata. Oh, glória a Deus e aleluia. Porque a glória da segunda casa, por que, irmão, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Muitos entendem errado esse versículo aqui, irmão. Mas Deus nos trouxe aqui para elucidar o porquê que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira.
primeiro lugar, por causa da presença daquele que entraria no templo. Aleluia. Aleluias. O segundo templo, irmão, foi construído por Zorobabel em 516, foi até 512, que foram 4 anos de construção para terminar o templo. 4 anos. Aleluia. Só que mais tarde, quando Herodes o Grande, ele começou a reinar sobre Israel, ele embelezou o templo. E ele demorou 46 anos para deixar o templo, ó, coisa linda de Jeová. Este templo recebeu o maior requinte de uma construção grandiosa e magnificente. Está lá em João 2, 19 e 20. Aleluia. João 2, 19 e 20. Jesus entra para purificar o templo. E aí ele começa a falar do corpo dele como templo, que ia ser destruído em 3 dias e ficar. E aí os homens não entendiam, que eles falavam por parábola, nem todo mundo entendia. João 2, 19 e 20. Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? 46 anos Herodes passou embelezando o templo. Porém a glória deste templo não estava em suas pedras douradas e na sua imponência, mas no fato de que foi nele, aleluia, que o Senhor Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, entrou. Oh glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus entrou no templo, no século I da nossa era, a casa do Senhor encheu-se de glória como nunca antes. Ali estava alguém maior que Salomão, ali estava alguém maior que o templo, ali estava alguém maior que o sumo sacerdote, maior que Herodes, ali estava o maior de todos, o Deus que se fez carne. A glória da segunda casa foi maior que a da primeira, porque nela entrou o próprio Senhor Jesus. Aleluia! Agora na segunda casa foi a presença de Jesus, o nosso Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. E eu estava refletindo hoje com a minha esposa. Se pegar uma casa ou um imóvel que morou alguém sem expressão, anônimo. Pegar uma casa que morou alguém anônimo, ela custa um valor. Agora pega uma casa, irmão, que morou um famoso. Quanto que ela custa? Só pelo fato daquela pessoa ter morado ali. Imagina o segundo templo, ó, com a glória do Deus vivo lá dentro, com Deus passeando em carne e osso, cheio de graça e verdade. Alabaço e de cantoremanácia. Quando nós começamos a meditar, irmão, nessas coisas, aleluia, glória a Deus, a nossa alma se alegra, irmão. A vontade é de ter estado lá, cultuando com Ele. E em segundo lugar, por causa da oferta de Deus feita neste templo, porque neste lugar Ele daria a paz. As bênçãos da era messiânica são sumariadas em uma palavra: paz. Pelo sangue de Cristo fomos reconciliados com Deus, porque fomos justificados pela obra de Cristo mediante a fé. Agora temos paz com Deus, segundo os Romanos 5 e 1. E também a paz de Deus, Filipenses 4 e 7. Esta paz não é apenas a ausência de conflitos, nem meramente o bem-estar,
Esta paz é relacional e é experimental. Trata-se de uma paz perene que nos coloca em uma relação certa com Deus, com o próximo e conosco e por toda a eternidade. Deus tem o melhor reservado para o futuro, porém só o olho da fé pode discerni-lo. Foi naquele tempo, irmão, que Jesus entrou, foi ministrado, aprendeu e ensinou com os doutores, participou de todas as festas, e no último dia daquela festa, ele também, que lemos aqui, aleluia, ele chamou a todos para ser saciado. Naquele tempo ele saiu para o Gólgota e para o Calvário e nos reconciliou com Deus. Por isso que naquele segundo templo entrou a paz entre Deus e os homens. O pecado nos afastou de Deus, mas aí ele entrou no segundo templo e a glória da segunda casa foi maior que a da primeira. Hoje ele não habita mais naquele templo, porque aproximadamente aos 33 anos ele morreu, ressuscitou e 40 dias depois foi para a glória, mas ele deixou o seu Espírito. Hoje nós temos a presença do Deus vivo em nós, e a glória da segunda casa pode continuar constante na minha e na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Para concluir, a obra do templo continua, a obra em nós está em constante construção, sempre precisamos fazer uma reforma. A glória do segundo templo, que hoje somos nós, não está em manto, reteté ou qualquer manifestação espiritual, mas em conservar a presença de Deus em nós, através do Espírito Santo de Deus. Cristo já executou e já finalizou a obra. Cabe a nós manter a casa de pé. Glória a Deus. Aleluias. A obra do segundo templo espiritualmente já foi acabada por Cristo, ou seja, em forma cabal ele completou a obra. Filipenses 1:6, Paulo diz: estou plenamente certo que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até a volta de Cristo Jesus. A obra na igreja de Filipenses foi acabada, a obra na vida de Paulo foi acabada, a obra de Cristo foi acabada, a obra da igreja também em breve será acabada pelo retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja preparada, esteja com a casa pronta, esteja com a mala pronta sempre, porque quando a última trompeta soar, não vai dar tempo de arrumar a casa, não vai dar para correr para os cômodos e tentar arrumar, e tentar dar um jeitinho para subir, não. A casa tem que estar pronta sempre, porque nós não sabemos a hora que o dono e morador da casa voltará para levar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. A glória da segunda casa foi maior que a da primeira. Esta é a palavra de Deus para nós pelo profeta Ageu. Entenderam a palavra? Amém. A glória do segundo templo é o próprio Senhor Jesus, irmão, em carne, osso e espírito, andando, passeando, entrando por 36 anos. Jesus foi apresentado neste templo, Jesus frequentou este templo, este segundo templo construído por Zorobabel, embelezado por Herodes durante 46 anos. Foi nele que o meu e o seu Salvador entrou para ser ministrado, aleluia, para ministrar, para trazer salvação para minha e para a sua vida. Cabe a nós manter essa chama acesa, esta glória da segunda casa em nós, até o arrebatamento, até o encontro com Ele. Glória a Deus. Domingo que vem estaremos aqui, se Ele não voltar, para ministrar a terceira profecia de Ageu.